incrível que em outros países a gente vê o nível de transparência, como países que nem a Noruega, a Suécia, são países com alto índice de transparência e também com salários de políticos extremamente baixos, praticamente irrisórios em relação ao que a gente recebe aqui. Os recursos que eles têm também são muito baixos, mas é um país extremamente desenvolvido. A gente vê em algumas... Eu não conheço o país, mas a gente vê que em alguns lugares as pessoas se servem nos supermercados, mas não tem um atendente para receber o dinheiro e dar o troco. O dinheiro está ali disponível, a pessoa paga, pega o troco e leva. Então, no Brasil isso funcionaria? Tobias, a consideração que tu acabas de fazer, ela tem como base principal a educação do povo. Este princípio, o Dr. Leonel Brizola implantou no Rio Grande do Sul. As brisoletas, né? Exatamente com as chamadas escolas de madeira, que em cada recanto do Rio Grande, em cada rincão, tinha uma escolinha. E há bem poucos dias ainda publiquei um discurso dele falando sobre o assunto aí. Ele foi modelo em termos de administração social, porque criou aqui no Rio Grande do Sul o Banhado do Colégio, uma cooperativa onde as pessoas recebiam terra e moradia para viver dignamente. E quem não cumpria com o contrato era despedido de lá e outra família assumia. Então, isto que tu acabas de trazer à tona do povo europeu é uma questão de educação. É possível. Vai demorar muito. Possivelmente os teus netos e os meus tataranetos é que verão isso. Podem ter essa consciência, Pode né? Porque ter. depende de geração, né? A gente vê que, inclusive, tu falaste dos governos pedetistas, eu logo me remeti também à lembrança do Colares, que implementou os CIEPs aqui no estado e fez também uma grande reforma na área da educação, muito embora tenha severas críticas da parte dos professores. Minha mãe era professora naquela época, eu me lembro bem do arroxo salarial que existia e da alta carga horária que era imposta a eles, inclusive com os horários rotativos que a secretária Neuza Canabarro exigiam dos professores naquela época. Porém, a intenção e o objetivo não era nada mais era do que desenvolver, né, cada vez mais a educação, que é o principal, é uma das principais funções do Estado, né? A educação, a segurança, a saúde. O Estado não teria que se meter em nada que tivesse negócio. Teria que atender a sociedade, e quando falo Estado, falo a nação, o Estado brasileiro e os seus estados da federação. Teria que atender, em primeiro lugar, a necessidade da sociedade. Porque uma das grandes fontes que o Estado tem é através da cobrança de impostos, né? Mas a outra possibilidade que o Estado tem é através do lucro das estatais. E aí agora me lembrei da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que historicamente traz recursos como negócio para o Brasil. E ontem mesmo eu vim escutando uma entrevista de do presidente do PDT, o Pompeu de Matos, e ele falando que o problema da Petrobras não é um problema da corrupção. A corrupção, leia-se os 5, 10% que os políticos levam em cada transação de negócio. Porque se a gente for pensar nessa linha da transação, a margem de corrupção da Petrobras se limitaria a 10% no máximo da lucratividade. É com relação ao negócio, porque o negócio Petrobras, ele indexado ao dólar, ao valor do dólar, ele perdeu uma margem de lucro muito grande porque o barril do petróleo diminuiu exponencialmente ao que se vendia antigamente a 140, 145 reais, diminuiu para 30 reais, não, dólares, se diminuiu para 30, 40 dólares, e agora ele está voltando a uma margem de 80.
Então, essa retomada da lucratividade da Petrobras, ela se refere especificamente ao negócio e não à corrupção. Qual é a tua opinião com relação a essa possibilidade do Estado também ter lucro com as suas empresas, né? E passar isso dignamente para a população? Bom, a pergunta que fica é a seguinte: roubar 10% e 90% é a mesma coisa, não muda nada. O problema é de ordem moral. Se a administração da Petrobras tiver ordem moral e aplicar os lucros em favor da nação brasileira, como, por exemplo, nós estamos vendendo gasolina ali para o Uruguai, para a Bolívia, a R$ 1,70. E estamos pagando nós, brasileiros, R$ 5. Quer dizer, então esse lucro está sendo em benefício de povos estrangeiros e não do próprio Brasil. O problema da corrupção na Petrobras é sério. Não importa qual é o percentual, é sério. É questão de honra, de dignidade. E que isso tem que mudar. O quanto o Brasil não mudar esse sistema de governo, não vai resolver o problema. É um projeto nacional, é um projeto Com de união certeza. nacional e de solidariedade entre todas as pessoas e saberem o que é seu e o que não é seu não é seu. O que não é nosso tem dono. Nós vimos agora acabamos de assistir a greve dos caminhoneiros. A nação parou. E parou do lado dos caminhoneiros. Essa balela do governo aí, que acertou e tal, e tudo e tal, os caminhoneiros foram para casa porque perceberam que tinham atingido também a nação. Mas eles sabiam que a nação estava com eles. Estava lá servindo mate, estava servindo cafezinho e até alimentação para eles. Também entrou no jogo também as Forças Armadas e, de certa forma, eles também não quiseram se confrontar, né? Porque eles também têm famílias, eles estão ali pacificamente, ou, na grande maioria, pacificamente se manifestando, embora a gente saiba que muitos dos caminhoneiros tenham sido obrigados também, ou ao menos disseram que ficaram lá obrigados com medo da depredação ou, enfim, do ataque de outros caminhoneiros ou, enfim, de pessoas que estavam infiltradas. Né? As Forças Armadas cumpriram muito bem o seu trabalho. Aliás, é dever das Forças Armadas resguardar a nação brasileira, em todos os sentidos. Não, lá porque é militar, não é que tem que calçar baioneta, não. Deu para perceber que a conversa se resolve. E muito bem. Então, Tobias, o Brasil tem jeito. É preciso, porque nós somos muito ricos, é preciso mudar esse sistema de governo com essa gente que está aí. Tem que tirar essa gente daí. A eleição de outubro é a proposta mais evidente para nós mudarmos os governantes. Votar é a grande revolução. É uma campanha aí dizendo que o povo vota em branco porque anula a eleição, porque isso, porque aquilo. Não é assim. Não é. Democracia é voto. É a arma que... Se tu não votar, tu vai estar dando voz para o que tiver em primeiro lugar nas posições. Não, e aí tu perde o direito de reclamar. Exatamente. Você não tem mais direito. A nossa conversa dá a impressão que é só crítica. Não é. Na verdade, nós estamos trazendo à tona constatações que são verdades irretorquíveis, que todo mundo vê, sente. As pessoas mais humildes estão sentindo no bolso, na sua cozinha, nas suas panelas. A inflação diz que está em 2% quando a gasolina subiu 50%. Exatamente. Como é que faz esse cálculo? Não tem. Não existe. É mentira. É mentira, né? É mentira. É mentira. E governo que mente é como o pai que engana a família. Não tem moral. Não tem moral nenhuma. Aliás, essa gente aí não tem moral nenhuma mesmo. Vamos falar um pouco do teu livro? Não. Vamos falar de coisa boa? Conta um pouco da história desse livro pra gente, porque o João Simões Lopes Neto
é uma das grandes referências aqui da nossa literatura, e tu homenageaste ele de forma linda. Muito obrigado, eu agradeço, mas agradeço É o meu livro de cabeceira, eu já falei várias vezes para ti. Obrigado. Ele está aqui, né, já bem utilizado, bem usado. Eu agradeço em nome do João Sampaio, do José Luiz dos Santos, dois poetas de nome do Rio Grande do Sul, que nós os três escrevemos sobre a obra de Simões Lopes Neto, que a ONU classificou dois poetas, dois escritores no Brasil, sendo o Jorge Amado como o homem que descreveu o povo nordestino. E o João Simões Lopes Neto pintou a alma do povo gaúcho, porque ele buscou em todas as áreas, escreveu sobre todas as áreas, pesquisa de folclore, tradições, a linguagem do povo, hábitos e costumes. O Augusto Maier, que escreveu o Guia do Folclore, se valeu do que escreveu o Simões Lopes Neto. Tanto é verdade que na homenagem que nós fazemos, sempre eu coloco ali o pintor da alma gaúcha, um recuerdo que fala em silêncio em nome de João Simões Lopes Neto, o pintor da alma do povo gaúcho. Esse é o objetivo. Quando transformei os contos do Simões Lopes Neto em Pajada, foi uma proposta que recebemos do Piquete Portal do Rio Grande, lá de Quaraí. Esse Piquete está em Porto Alegre, sediado em Porto Alegre, e durante as comemorações farroupilhas, ele sempre traz à tona alguém para falar sobre hábitos e costumes, cultura do Rio Grande do Sul. E me propuseram, na época, como pajador, fazer uma obra, não disseram quem, e eu disse, olha, podemos fazer sim. Eu tenho um parceiro que é amigo do CTG também, o José Luiz dos Santos. E aí então resolvemos escrever. E aí passei a escrever sobre os contos, traduzir os contos do Simões Lopes Neto em Pajada. Para que o senhor e a senhora compreendam melhor, Pajada é circunstancial. Poesia tem começo, meio e fim. Aborda um tema com começo, meio e fim. A Pajada é circunstancial. Então o que eu fiz? Eu fui lendo o conto e escrevendo a Pajada. Fui traduzindo nas entrelinhas, das entrelinhas que o Simões Lopes Neto registrou. Esse é o... E aí o Sampaio descreveu as lendas e o José Luiz dos Santos os causos do Romualdo. Ficou uma obra de peso, né? E tal, já está na segunda edição. Foi um sucesso, né? Sucesso. Além de escritor, compositor. Também. Muita música tocando em todas as rádios. Muitas. E eu gravei pela primeira vez em 76. Né? E existe um trabalho, Rodeio Infinito, gravado pelos Serranos, que a Rádio Guaíba toca todos os dias até hoje. Fazem 40 anos. E está no ar todos os dias. Aí, as rádios do interior tocam muito. Ginete de Fronteira, A Voz do Gaudêncio, Prece Telúrica e por aí afora. São quase 200 músicas publicadas por cantores do Brasil, do Rio Grande especialmente, conjuntos e cantores, e também do Brasil. A gente está chegando ao final do programa. Eu quero a tua palavra final e a tua pajada final aqui, para que a gente possa contemplar os ouvintes, os telespectadores da tua grande arte. Nesta tua conexão de falar com a sociedade, o tempo não tem idade e a vida também não tem. Junta o fator querer bem a esse anseio momentâneo. Tobias,
meu conterrâneo, um filho ali de Tapera, este que guarda na espera o mundo novo do amanhã. Tu podes dizer, eu sou teu fã. E depois de rondar a macieira, acabou comendo a maçã. Nesse dia tão especial desse programa gravado, o meu verso improvisado de um abraço fraternal. Tenho para mim que ao final precisamos atenção. Vem aí uma eleição, escolha bem o candidato, porque ele é o retrato da tua verdadeira intenção. O teu voto é a tua arma na mão, que define o nosso país. Eu ainda sou aprendiz de administrar a nação. Mas verdade, meu irmão, precisamos de mudança. O voto é a esperança de toda a nossa nação.